Olá, pessoal. Então, estamos aí na penúltima aula da disciplina de gestão estratégica de negócios, né? E nessa penúltima é a parte de implementando a estratégia. Para isso é apresentado novamente o BSC, as barreiras com relação à implantação da estratégia, a valuation, ou seja, a avaliação, né? Em termos do valor obtido com determinada estratégia e a diferença aí entre as estratégias deliberadas e emergentes, ok? Então, lembramos sempre que a estratégia, né, temos hoje a missão, a visão, a estratégia, como eu chego lá na visão, e as dimensões relacionadas aos stakeholders para que nós possamos trabalhar essas estratégias e agora nós vamos analisar o que acontece, ou os problemas que podem acontecer nessa operacionalização, vamos dizer assim, dessas estratégias, né? Então, esse primeiro desafio, né, que é traduzir a estratégia em ação, segundo a Business Week, a estratégia nunca foi tão importante. Isso já tem um tempo, mas ainda continua, principalmente hoje, valendo. Por quê? Como a mudança hoje está muito mais rápida, as estratégias que vão mudando, né, a cada momento, em função do nosso ambiente externo, em função das nossas características, que mudam diariamente, é ainda mais importante, né? Menos de 10% das empresas, das estratégias efetivamente formuladas são eficientemente executadas. Então, menos de 10% são executadas as estratégias. Olha o número absurdo, né? E, na maioria das falhas, é estimado, né, 10% não é a estratégia ruim, é a execução ruim. Olha só que interessante. A maioria das vezes não é o problema da estratégia ser ruim. A estratégia é boa, mas na hora de executar, aí é que pega, tá certo? Bom, nessa pesquisa também é identificado algumas barreiras para a visão, relacionada à visão. Apenas 5% do nível operacional compreende a estratégia. Olha aí o problema. A estratégia é definida no alto nível, só 5% entende. Barreira das pessoas: 70% das organizações não vinculam incentivos e remuneração à estratégia. Aí ela vai ter dificuldade em entender e, em executando, o que ele ganha nisso? Também tem aí um problema, né? Barreiras da gestão: 85% das equipes de executivos passam menos de 1 hora por mês. Olha quanto tempo mínimo, né? Discutindo estratégia. A maioria está no operacional, tocando, e não está pensando, né? Que aquela ação, na verdade, tem que estar ligada a uma estratégia. Às vezes faz coisas que não servem para nada. 60% das empresas não vinculam o orçamento à estratégia. Aí é um outro problema também. Ou seja, desconectado com os principais elementos da empresa, né? Que é reconhecimento, recompensa e orçamento, aí é muito difícil, né? Bom, principais barreiras: estratégia mal definida, sistemas de medição pré-existentes, aí eu dificulto a minha coleta de dados, problemas de poder, né? Às vezes o cara tem uma estratégia legal, mas muda. Aí é uma responsabilidade e mexe com o poder instaurado ou instituído naquela organização. Aí barreira, né? Medo de perda do controle, comunicação ineficaz, priorização de outras iniciativas, a forma de cálculo do indicador. Se eu tiver uma fórmula, mesmo que seja igual, hein, e distribuir essa fórmula
para as unidades de negócio consolidar um resultado do indicador, se os dados coletados não forem das mesmas bases, ou de bases que têm os mesmos critérios de seleção dos dados, vai dar um troço totalmente doido. Porque, de repente, eu uso... Isso já aconteceu comigo, inclusive. Você usa uma base operacional não tratado e depois consolida aqui na holding um dado tratado. Aí dá diferente, porque ele lá não tratou o dado ou pegou de outra base, entendeu? Aí não é só problema. Os fatores não financeiros influenciam o valuation. Isso é um outro dado importantíssimo, né? 35% das decisões de valuation são baseadas em dados não financeiros. Então, um grande percentual, relativamente, né, de decisões estão baseadas em dados não financeiros. E, no entanto, se a gente não linkar essas coisas, ficam soltas, né? A questão da estratégia é um dado não financeiro. Ela pode estar baseada, ser utilizado para basear a decisão. Credibilidade da gestão, qualidade da estratégia, inovação, atrair novos... Ou seja, itens relacionados às dimensões cliente, processo interno, aprendizado e crescimento, que são intangíveis e influenciam no processo decisório. Então, a estratégia mal formulada, né, também gera problema, né? Se eu defino uma estratégia, né, em que ela não está legal, né, na hora de realizar eu vou ter problema, né? Aí abandono ações abandonadas ou não realizadas, né? Entram aí as estratégias emergentes, que são aquelas estratégias que acontecem no nosso dia a dia que a gente não previu, né, mas estão ali na nossa cara, batendo na nossa cara ali, e se a gente não antenar para ela, de repente a gente perde uma oportunidade, tá certo? Então, de repente, o que a gente imaginou era uma coisa toda desenhadinha, né, com uma pontezinha para o cara atravessar, e no final não tem como fazer a ponte, e vamos de outro jeito mesmo, né? Armadilhas. Equipe só com média gerência, não tem comprometimento da alta, não vai funcionar. Projeto levado a cabo por uma ou duas pessoas, não funciona. Esse projeto é da instituição como um todo, da organização como um todo. Projeto também mantido no topo, só a auto-administração sabe dele e dá importância a ele, mas não passa para ninguém. Também a base que alimenta os dados não vai rolar, né? Não vai funcionar. Projeto de desenvolvimento longo demais. O projeto de implantação do modelo de métricas, 1 ano. Segundo ano, testa. Terceiro ano já está funcionando. Não pode ser mais que isso, impossível. Não vai funcionar. Liderança de consultores inexperientes e liderança fora da empresa. Não funciona. Isso tem que ser um projeto comprado e internalizado pela empresa. Projeto realizado visando apenas remuneração. Aí não vai funcionar, porque vai distorcer para gerar maior remuneração e o resultado vai ficar à margem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e agradeço aí terem assistido. Essa aula foi bem mais curta, né? Muito obrigado.